mas com um grande conhecimento, né, da Escritura, tão perfeita a Escritura. E nós vamos no passado, no presente e no futuro. Amém? Não será uma live muito extensa, mas eu vou deixar gravado aqui as mensagens bíblicas que fica em Daniel, capítulo 12, e Apocalipse, capítulo 21, Atos, capítulo 26, versículo 18. Amém? Vamos começar. E também temos Daniel. Daniel já falei. Também temos Coríntios, né? Nós vamos ler aqui Coríntios, capítulo 15. Vai ser rápido, mas vai ser bem explicativo. Nós estamos nessa live número, creio que seja 17 de despertamento, amém? Toca na telinha para poder dar um curtir na live. E a vitória é nossa pelo sangue de Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os últimos tempos, as palavras seladas, amém? Glória a Deus. Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém. Eu creio pelo sacrifício de Cristo na cruz por mim. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das coisas, ao fim das maravilhas? Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, a palavra-chave que eu queria falar aqui é exatamente sobre o selo. E o tema do capítulo 12 de Daniel está escrito: os últimos tempos e as palavras seladas. E nós vemos aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, nós vemos aqui no versículo 9 do mesmo capítulo 12, né? Capítulo 12 de Daniel, versículo 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Amém?
capítulo 12, versículo 9 de Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 22. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Pai. Acabei de ver uma foto da minha mãe aqui dentro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler. Impressionante. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Amém? Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8. Nós ainda estamos falando sobre as palavras seladas. Amém? Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas palavras. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Nós estamos lendo em capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, vou iniciar do início porque são várias frases, né? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Nós estamos no capítulo 22, versículo 11 de Apocalipse. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Em Atos capítulo 26, versículo 18, diz: para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém?